Bora nessa, né? Suquinho de limão, em Bali, gravando um vídeo para você para te falar que quando eu digo sobre criar um one person business, eu não estou falando sobre viajar o mundo, eu estou falando sobre liberdade. Liberdade de verdade. É esse o conceito que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Para você, o que é liberdade? Já vamos começar colocando aqui nos comentários qual que é a sua ideia, qual que é o seu conceito de liberdade. Eu gosto de ouvir muito isso das pessoas, porque cada um tem um ponto de vista diferente sobre isso. Olha, eu vou te dizer, se existe vida mais barata, eu não vale a pena não, mas se um dia eu já fui pobre, eu lembro muito bem como era, viu? Eu lembro muito bem quando eu não podia ter isso aqui, ó, em uma plena tarde de sexta-feira, estar sentado de frente a um mar lindo. Eu acho que aqui no fundo dá pra ver, né, o tamanho desse mar, né? Está bem na pontinha da ilha de Bali, na Indonésia. Isso para mim é liberdade, é você poder ter o direito de escolher. Porque quando eu falo sobre criar um one person business, trabalhar 4 horas por dia, faturar pelo menos 10 mil reais, oferecendo serviços, cursos ou mentorias, eu estou falando sobre você conseguir criar um estilo de vida diferente. Querendo ou não, todos nós fomos doutrinados, fomos educados, fomos cuidadosamente programados para trabalhar muito. Isso é muito típico da sociedade ocidental, né? De um modo especial das Américas. A gente tem um histórico de exploração, né? Então, como sempre fomos fornecedores, o nosso dever sempre foi trabalhar além para o nosso Senhor. Então, quando a Europa lá nos anos 1500, 1600 levava tudo do Brasil, usava isso, o país como uma colônia, nós tínhamos que produzir para entregar e enviar para o Senhor, que estaria do outro lado do mar e iria nos pagar por isso. Então, quanto mais a gente trabalhasse, mais tínhamos chances de ter resultados. Nos Estados Unidos, essa cultura é ainda maior, né? Um lugar em que você é pago por hora, você entende que você precisa trabalhar muito para receber o seu salário. Então, uma pessoa trabalha 12, 14, 16 horas porque ela recebe por hora trabalhada, né? E como a nossa formação cultural, e aí eu vou dizer, os filmes e os seriados que a gente assiste no Brasil vêm em geral dos Estados Unidos, a gente vai tendo isso como um pilar muito forte. Quando você avança um pouquinho já no mundo, quando você chega na Europa, você já começa a entender que, opa, peraí, é assim, mas não é muito não. Se algum dia você já foi a algum lugar na França ou no interior de Portugal, ou até na Espanha principalmente, você vai entender o que é a siesta. Na Espanha, nossa, você vai entender direitinho o que é a siesta. Deu horário de almoço, a gente almoça. E o que acontece com os comércios depois do almoço? Fecham. Sim, horário comercial vou fechar, porque é o horário do descanso depois do almoço, é aquele essencial. Aquele descanso que assim, ó, é essencial depois de você almoçar, aquela preguiça que bate, vamos dormir um pouquinho. Enquanto o americano, e aí eu vou dizer, gente, né, do Brasil também, tá comendo na mesa para falar que é mais produtivo, tem gente falando que não, peraí, eu vou tirar um cochilinho depois do meu almoço. E quando a gente vai avançando mais, Itália, e chega no Oriente mesmo, aqui onde eu estou na Indonésia, Tailândia que estava um tempo atrás, e você vai vindo para as outras culturas daqui, você vai entendendo que existe uma dinâmica diferente. Uma dinâmica de entender que a vida, ela é longa, mas ela é rápida. E por ela ser rápida, ela precisa ser vivida todos os dias. Você não pode esperar para viver a sua vida depois dos 65, 70 anos, quando você aposentar. Você precisa pensar em viver a vida hoje. E aí a gente começa a entender uma mudança do contexto de liberdade. Porque enquanto as pessoas estão discutindo como liberdade num conceito filosoficamente político, né? De, estou sendo cerceado pelo Xandão. Ai, meu Deus, eu não sei mais o que eu posso fazer. Ai, o outro não queria me obrigar a tomar vacina, o outro quer me obrigar a tomar vacina. Enquanto as pessoas estavam brigando nessa boberice política, nessa
pataquada que não leva a lugar nenhum, a gente vai ver na vida passar. Elas estão entendendo isso como o conceito de liberdade delas, enquanto o conceito primordial de liberdade, na minha visão, é o conceito da sua escolha. É o seu conceito de entender que você vai viver hoje uma vida. Não vai deixar para viver a sua vida depois. Agora, nesse momento, eu tô aqui, ó. Eu fiz aula de surf hoje cedo, tô focado em aprender isso, em dominar essa prática. É muito difícil, cansa demais, minhas costas ficam acabadas depois, meu cabelo tá destruído com o sal do mar e o sol intenso na nuca ainda. Agora eu tô vendo aqui, porque as ondas agora estão maiores, tem surfistas mais profissionais, né, pegando outras ondas aqui, muito maiores, um lugar onde é o mar mais profundo. Para cá, outra parte, até parece que o mar tá calmo, mas não está, tá formando ondas lindas. Ocorre que, para mim, isso é liberdade. É eu poder entender que eu estou aqui, conversando com você, produzindo conteúdo para o meu canal, falando para você sobre os conceitos que eu acredito, fazendo download dos meus pensamentos para compartilhar com você aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi ao longo de toda a minha vida, tanto trabalhando como um profissional CLT, quanto como servidor público, tanto empreendendo no mercado digital, chegando a ter 47 funcionários nos meus diversos negócios, até o momento em que eu decidi dar um passo atrás e criar um one person business, um negócio de uma pessoa só, para poder viver minha liberdade de novo, deixar de ficar preso na corrida dos ratos, de acordar, ir para o trabalho, produzir, voltar para casa e esperar o final de semana. Mas aí no final de semana não acontecia nada de diversão para mim, porque no final de semana tinha evento ao vivo, no final de semana tinha mentorias, no final de semana tem programação de lançamento, tem ensaio de lançamento, no final de semana tem ensaio fotográfico. Não tinha descanso. Eu estava novamente na bendita corrida dos ratos, do mesmo jeito quando eu trabalhava como CLT ou quando eu fui um servidor público. E aí no modelo One Person Business eu comecei a viver a minha verdadeira liberdade de trabalhar todos os dias. Todos os dias sim, gente. De segunda a segunda. Para mim existe um dia só na semana e a minha segunda-feira. Só que a minha segunda-feira ela tem surf pela manhã, ela tem 4 horas de trabalho, gravando vídeos, fazendo reunião com meus clientes, entregando os produtos dele e conversando com as 2 pessoas que hoje fazem parte da minha equipe. Porque o One Person Business não quer dizer um negócio de uma pessoa só no sentido literal. Quer dizer que esse negócio gira em torno dessa pessoa que controla o One Person Business, no caso você. E para mim isso representa a filosofia desse vídeo. Então, criar um One Person Business e poder viver a verdadeira liberdade do mercado digital, na minha concepção, não significa poder viajar o mundo. Significa poder escolher. Ontem mesmo, estava falando com um dos meus melhores amigos e falando, acho que vou voltar para Goiânia e passar um mês lá com a Malu. Se você não conhece a Malu, vai lá no meu Instagram, @rafaelmatias.o. 30% das fotos que você vai encontrar vão ser fotos da Malu. Se você acompanhar quando eu estou em Goiânia, meus stories só dizem respeito a Malu, porque aquela shih tzuzinha conquistou meu coração, e é sobre isso que para mim diz a liberdade. É você poder escolher. Eu quero estar em Goiânia hoje e vou continuar trabalhando. Amanhã eu posso querer estar na Itália. Depois eu posso querer ir assistir um grande prêmio de Fórmula 1 no Texas. Isso representa a liberdade, você tem o poder de escolha. Certa vez eu ouvi o Flávio Augusto falar que distância não se mede em quilômetros. Distância se mede em reais, dólares. O Flávio Augusto construiu um império da educação, né, com a escola de inglês, vendeu e depois recomprou ela, criou um clube de futebol nos Estados Unidos, vendeu também. E uma coisa que a gente precisa entender é esse conceito que ele fala sobre liberdade. Sobre liberdade ser... sobre distância ser medida em reais. Eu já trabalhei em Brasília, né? Eu era servidor público. E quando eu tomei posse, mesmo morando muito perto, Brasília fica a 220 quilômetros de Goiânia, né? A minha casa em Goiânia, da casa da minha família em Goiânia, da minha casa em Brasília, onde eu morava em Brasília. E
No comecinho eu não tinha dinheiro, porque eu ainda tinha dívidas do meu outro negócio em Fortaleza para quitar. Apartamento lá vendendo, um monte de coisas com problemas ainda, desfazer de tudo que eu tinha em Fortaleza, da vida que eu tinha lá, para reconstruir uma vida em Brasília, comprar móveis do zero, arrumar toda uma casa. E eu não tinha um dinheiro para poder ir todo final de semana visitar minha família em Goiânia, mesmo estando perto. E aí a distância, por menor que fosse, era gigantesca, porque a distância não se media em dinheiro ou em quilômetros, se mede em dinheiros, em reais, em dólares. E hoje a distância para mim é medida dessa forma. Eu posso decidir amanhã comprar uma passagem e já fui começar a organizar. Beleza, e se eu for para Singapura, Kuala Lumpur, Roma, Milão, Lisboa, depois Brasília? Esse roteiro que eu comecei a pensar e organizar na minha vida, sempre eu pensar ali quantos reais isso vai custar, porque a liberdade para mim é você ter esse direito de escolher. E em todos esses lugares eu sei que eu vou estar trabalhando minhas 4 horas por dia e vou estar vivendo o dia. Estar no lugar e viver aquele lugar, mas ao mesmo tempo estar no lugar e atender aos meus clientes, estar no lugar e ver a vida acontecer, estar no lugar e construir o meu legado no mundo. Porque todo dia que eu ligo a minha câmera e gravo um vídeo aqui para você, nesse dia eu estou com toda certeza construindo um legado, porque esse vídeo vai ficar no YouTube e ele vai ficando perene. Ele fica uma semana, 2, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei quanto tempo o YouTube vai conseguir entregar nesse vídeo. Eu espero que ele possa te entregar durante um longo tempo. E é justamente essa mensagem que eu quero te passar aqui, para que você entenda que construir um one-person business não é sobre você viajar o mundo. Construir um one-person business é sobre você ter o direito de escolher, é sobre você ter a liberdade de fazer o que você quiser. Talvez o que você queira é ver o seu filho crescer. Eu lembro muito bem quando eu acompanhei isso e eu estava trabalhando num call center, trabalhava no RH de uma empresa de contact center, né? E uma das mulheres que trabalhava conosco, analista sênior, ficou grávida, acompanhei todo o processo de gravidez, a licença maternidade. Quando ela teve que voltar, ela sentiu muita dor de estar no trabalho, porque a filha dela, pequenininha, tinha que estar lá, no berçário, na creche, enquanto ela estava trabalhando, para deixar parte do salário na creche. E aí ela não entendia isso. Poxa, eu tô aqui gastando horas e vou deixar quase mais da metade do meu salário lá na creche, sendo que eu poderia estar com minha filha. É muito difícil esse equilíbrio na cabeça da pessoa. Às vezes é isso que você quer quando você está construindo o seu one person business, né? Ter mais tempo com seus filhos. É poder ir na apresentação do Dia das Mães sem ter que dar satisfação para outra pessoa. Ou o que você quer é o que eu fazia quando eu estava em Goiânia, fazer sua aula de tênis numa quarta-feira, 4 horas da tarde, poder assistir a corrida, o treino de Fórmula 1 na sexta-feira sem ninguém te incomodar. Poder sair para passear com seu cachorrinho às 9 horas da manhã. Ou você quer o seu one person business para que você não tenha mais que ligar o despertador. Eu não ligo mais o despertador no meu celular, eu acordo na hora que meu olho abre. E talvez seja esse o conceito que você quer ter de liberdade. Então, liberdade não é sobre viajar. O one person business não é sobre viajar o mundo. O one person business é sobre virar essa chave, ter o poder de escolha, ter a decisão diante de você. E só vai ter essa decisão quando você decidir criar um negócio, ser o dono desse negócio que vai girar em torno de você e não em torno de uma dezena de pessoas que vão estar envolvidas. E quando você tiver capacidade financeira para isso também. É muito importante ter a capacidade financeira de sustentar esse estilo de vida. Porque não é simples e requer muita coragem. E eu desejo muita coragem para que você possa ser livre. E se você quer dar um passo além na sua liberdade, um dos caminhos é construir um funil de vendas que seja um funil que vai vender de maneira automática. E é isso que o funil impacto provoca na sua vida. A possibilidade de você ter renda sem precisar estar o tempo todo fazendo uma oferta, sem precisar estar o tempo todo vivendo como um blogueirinho no Instagram. Para entender como funciona o funil de impacto, clica no primeiro link que tem na descrição aqui desse vídeo.
E se você não se inscreveu no canal até agora, por favor, né? Você tá de brincadeira na tomateira, já se inscreve no canal e deixa o likezão aí pra gente. Bora nessa!